Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Aceleração de Vendas Podcast, mais um episódio fenomenal, hoje com um cenário diferente. Vocês podem ver aqui, estou nos estúdios Avalone, que são nossos parceiros aqui de longa data, de outros episódios, e hoje a gente vai falar aqui bastante sobre vendas, como é o nosso tema aqui, mas num lugar muito especial, de uma grande indústria que era brasileira, vamos dizer assim, mas aí, vamos dizer assim, parte de um grupo alemão e que agora se tornou parte de um grande grupo americano. A gente vai falar um pouquinho disso, mas não sobre essas nuances de uma fusão, mas sobre como é que são as vendas no mundo, quais são os diferenciais de vendas e etc e tal. E para isso eu trouxe aqui um convidado super especial, o Reginaldo Oliveira, que é mais conhecido como Regis Oliveira. Ele já vai contar por que usou essa abreviação, vamos dizer assim, e temos já algo em comum, porque eu sou Marcelo Rezende Charra de Oliveira Paula. Opa. Então também tem um Oliveira aí de algum lugar, a gente... Haja nome. Haja nome. Uhum. E o Regis Oliveira, então, ele é gerente sênior de excelência em vendas ia dizer aqui da Souvenir, mas agora Sherwin-Williams Souvenir. Sherwin-Williams. Só Sherwin-Williams. Sherwin-Williams, é. Boa. Então já vamos esclarecer esse ponto. Seja muito bem-vindo aqui, Regis. Pô, prazer, Marcelo, estar aqui, né, no podcast. Muito obrigado pelo convite. Uma honra, né, na verdade, estar aqui podendo falar de coisa que eu adoro, né, que é vendas, estar junto com o vendedor e desenvolver gente. Para mim é uma alegria muito grande. Obrigado aí pelo convite. Muito legal. E você tem uma história muito legal com a Souvenir, né? E agora se tornou Sherwin-Williams. Conta um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou lá? A sua longa e extensa trajetória. E aí, se puder, falar um pouquinho de como é que está sendo esses últimos anos com essa mudança aí de alemão para americano. Legal. Bom, Marcelo, Cara, esse ano aqui, né, eu fiz aqui 40 anos de vida profissional, né? A BASF, que era a dona da Souvenir até então, foi o meu segundo emprego e esse ano eu faria de Souvenir efetivo 40 anos, né? Não 39 foi o ano passado, 40 anos, né? Então, dia 1º de setembro, que foi quando eu entrei na Souvenir, 40 anos de Souvenir. Comecei como office boy, né? E eu sempre falo isso, que... principalmente para vendedores, né, que a gente começa lá atrás e muitas vezes a gente questiona, né, e a juventude hoje quer as coisas prontas, rápidas, né, e tal. Foi um processo, né, e eu fui desenvolvendo esse processo. E eu brinco que no século passado eu trabalhava em compras e de uma hora para outra eu falei, quero mudar a minha vida. Eu dei uma pivotada, saí de compras e fui para vendas, né? Então comecei lá em vendas atendendo clientes, atendendo chamados para saber de pedidos e tal. E ali eu comecei a ver que realmente eu funcionava para vendas, né? Então foi uma mudança e dali para frente eu trilhei uma carreira. E o que foi interessante é que comecei em 94, 95, em 97, final de 97, eu já tinha me transformado em gestor de vendas, imagina, né? Não tinha experiência nenhuma e passei a ter experiência. E de lá para cá, conheci o Brasil com a marca Souvenir e agora eu estou tendo a oportunidade de estar junto com a Sherwin-Williams, né? Então, você perguntou, né? Souvenir, Sherwin-Williams? Não, é Sherwin-Williams, né? Que é uma marca da Sherwin-Williams, que é a Souvenir agora, compondo todo o portfólio, né? Então, desde 1º de outubro, somos Sherwin-Williams e estamos bem motivados aí nisso. E eu tenho, né, na verdade, uma situação muito especial que, aos 55 anos, né, prestes a fazer 56 anos, viver um processo desse, né? Uhum. E poder receber vendedores que não tinham muito contato, né? A gente só encontrava na rua e tal. Agora poder também explorar e ver o quanto que a gente pode contribuir. Excelente. Só fiquei curioso aqui, você entrou, há 40 anos de Souvenir, ia fazer esse ano. Quando você entrou, a Souvenir tinha 15, é isso? É isso? Eu tinha 15. Na verdade, a Souvenir tinha já, sei lá, alguns anos. A Souvenir foi em 60, já tinha alguns 20. anos aí, eu entrei em 86, 26, 30 anos, acho que tinha, 1960, é mais ou menos isso. Já era a BASF? Já era, quando eu entrei, já era a BASF. Na verdade, ela não começou como BASF, mas quando eu entrei, já era a BASF, né? E um dos principais negócios da BASF, na época que eu entrei, adivinha o que era? Fita cassete.
Fita cassete? Fita cassete, você acredita? Isso era agora eu tô core lembrando. business. No Brasil também? Era aqui, era um dos Que principais não tinha nada a ver negócios. com souvenir. Tinha nada a ver. A Souvenir era uma empresa, né, que era a Glazurite do Brasil, que depois virou BASF, né, e aí agora comprado por Sherwin Williams. Vai virar Sherwin Williams, Souvenir Coatings, e daqui a pouco a gente junta tudo numa coisa só. Nossa, sensacional, super trajetória, né? É. Ô Regis, me conta uma coisa, como é que é a diferença, assim, da cultura? Eu tive entrevistando aqui recentemente uma pessoa que morou muito tempo na Alemanha e estudou sobre o comportamento humano na Alemanha, coach, desenvolvimento humano. E eu perguntei a curiosidade, assim, de você fazer o coach com o alemão e fazer o coach com o brasileiro, e é óbvio que a cultura importa no comportamento e nas percepções, né? Até porque as nossas decisões partem dos nossos valores. Se a gente está inserido numa sociedade que tem um determinado valor, naturalmente, chegar no horário, por exemplo, né? Se o cara tem a decisão a cultura dele é de chegar no horário, não chegar é contra a cultura, então o cérebro dele não vai atuar habitualmente nesse lugar. Como é que você vê essas diferenças de cultura, de gestão, enfim? São empresas diferentes, né? Então fala-se muito, o americano tem um olhar para resultado. Eu falo, todo mundo tem olhar para resultado, né? Com apetites também fortes e diferentes. O que eu falo é talvez isso, né? Uma das coisas que eu vivi bastante na outra casa foi a disciplina, né? Então a gente foi moldado dentro dessa temática, né? Você trouxe um exemplo aí de pontualidade, de reciprocidade, de seriedade, tudo isso, né? A gente vem e a gente está começando, né? De 1º de outubro para cá, né? Parece que já fazem, sei lá quantos anos que nós nos transformamos em Sherwin Williams, mas de 1º de outubro para cá deve dar uns 270 dias, né? Mas a cultura ela é próxima daquilo que querem, até as competências, né? Por qual a gente é direcionado, então foco no cliente, orientação para resultados, etc. São muito iguais, assim, muito parecidas, né? Então, eu falo que para você se adaptar a uma cultura, né, você vai ter que estar aberto a se adaptar, né? Esquecer, talvez, o que você viveu e viver esse novo, estar aberto para viver o novo. É o que eu tenho exercitado desde do ano passado, quando a gente viveu esse momento. Então, você está sofrendo? Não, né? Tem gente sofrendo? Pode ser que tinham pessoas sofrendo, até não conhecer. Mas agora, né, a gente está dentro de uma empresa. Funciona de forma diferente, né? Então, tem algumas coisas que em departamentos são diferentes, então você tem que aprender rápido aí esse olhar, né? O que, por exemplo? Em Sherwin Williams, né, tem 2 tipos de gente, né? Que vende e que ajuda a vender, né? Em Souvenir, né, enquanto na outra casa que a gente tinha, né, gente que sim, né, vendia, e gente que também ajudava a vender, mas tinha um monte de gente que por não ser um negócio de consumo, né? Muitas vezes não entendia, né? Não tinha essa proximidade com o cliente. A Sherwin Williams, a gente consegue, talvez, colocar coisas que na outra casa era mais difícil, né? Por quê? Porque ela respira o varejo de tinta. Então, para nós, que eu falo que, apesar de todos esses anos, né, na BASF até então, né, que eu vivi, em Souvenir foi muito legal, porque era uma empresa à parte, né, e se conecta muito com a cultura da Sherwin Williams. Muito bom, muito bom. E olhando para essas 2 casas, vamos chamar assim, né? E aí talvez agora você mais próximo das operações, então você era muito próximo, obviamente, cuidava da operação toda ali de Souvenir, e aí agora com a junção você conseguiu olhar também para as operações de venda de Sherwin Williams, né? Você consegue olhar assim lá no ponto de venda, porque uma coisa que me intriga muito é assim, você tem uma fábrica que ela investe milhões em produto, e aquele produto, desde a lata, a composição, enfim, dos efeitos no meio ambiente, etc e tal, são bastante estudados, sofisticados, mas chega uma hora lá que está no balcão, para falar de varejo, né? Chega uma hora que está no balcão, que é o balconista que tem a decisão quase que de vender ou não, né? Você chegou a ver diferentes tipos de balconistas, alguns que eram Sherwin Williams atuavam de certa maneira, os que eram mais Coral de outra, não? A gente consegue, na verdade, eu acho que
um dos grandes ativos, né? Eu falo, a tinta, ela acaba sendo um produto, né? Eu falo que o papel do vendedor da indústria, ele é muito importante, porque é ele que agrega, talvez ali, um valor que faz esse vendedor da loja a vender com mais segurança, né, um produto da Souvenir ou uma marca como a Sherwin-Williams, Metalatex, Skentone, seja lá qual for. É o papel do vendedor. O vendedor que você disse que faz o sell-out. O sell-in. O sell-in para a loja é esse cara que agrega na lata para o vendedor que faz o sell-out, né? Que é o vendedor da loja para o consumidor final, né? Então, você fala, se eu vi diferenças, a gente vê. Depende muito de quem está lá ou de quem traz a segurança para que esse vendedor faça a venda. Porque, tecnicamente, né, a gente sempre fala, né? Vamos capacitar, acho que assim, em Souvenir eu posso afirmar, assim, os números, né? Eu não trouxe aqui, mas foram mais de 20 mil treinamentos, certamente, o ano passado, capacitando, seja pintor, seja vendedor de loja, mas isso é técnico, né? E técnico, uma IA vai fazer o cara decidir ali na casa dele se ele tiver dúvida. Mas no ponto de venda, esse vendedor acolher o produto A ou o produto B, eu acho que depende muito do vendedor que está lá. Vendo as duas equipes hoje harmonizadas, né, a gente percebe que existem lojas, né, que propriamente em Sherwin-Williams, a Revenda Master, né, que é um grande legado de Sherwin-Williams, a venda, né, a predisposição de Sherwin-Williams, né, e lojas, obviamente, multimarcas ou lojas fidelizadas com Souvenir, né, onde a gente tem uma preferência maior ou não. Mas tudo depende, na minha opinião, do vendedor. Excelente ponto esse que você trouxe, Regis. Então, tem mais a ver com o vendedor que está atendendo o cliente, né, com a visão mais holística e mais do produto, do que propriamente a empresa, né? Eu acho que sim, Marcelo. Assim, se você... eu faço sempre um depara, né? Eu tenho agora usado aí, né, aos 55 anos, eu comecei a usar remédio, não usava. Você chega na farmácia, a pessoa fala, você tem preferência por alguma marca? Gente, não sou médico, né? Que preferência é essa? Não, porque tem um que está tanto e o outro a tanto, né? Geralmente, quando ela põe isso para você, você vai decidir pelo preço, né? Eu falo assim, qual que você tomaria? Né? Então, mas eu acho que vale e muito, por exemplo, do cara que está lá fazendo essa troca com esse vendedor de balcão, né? Que esse cara que está lá é um herói, né? E eu falo, não é homem ou mulher tal, mas a pessoa que está lá vendendo, ela tem que vender o produto que está dentro da loja dela. E ela precisa, obviamente, conhecer tecnicamente, ela precisa se sentir segura. E eu falo que quem traz essa segurança é o vendedor, né? Eu vejo ainda, né, muitos vendedores entrando em loja, passando pelos vendedores da loja, indo falar com o gerente, indo falar com quem é de compras, sem fazer essa integração antes, né? Esse é um grande erro que eu vejo e é um ponto que talvez você não agregue valor. Às vezes você vai lá, cumprimenta o cara, tira uma dúvida dele lá no ponto de venda, fala para ele, olha, se der problema, você pode ter certeza que a assistência técnica... Então, são várias coisas que fazem essa questão. E as duas equipes foram treinadas para isso, né? Então, eu falo, existe uma equipe melhor ou pior, né? Não, o que existe são equipes que tiveram uma base, um treinamento, um direcionamento muito focado naquilo que era a estratégia do negócio. Sim. E que agora, né, juntar tudo isso, para mim, vai ser uma oportunidade incrível, principalmente do lado de capacitação que a gente tem lá dentro da Excelência em Vendas. Boa, muito bom. Cara, trouxe aqui, eu acho que abri uma janela num lugar, assim, eu sempre digo isso, que antigamente a diferencial estava no produto, né? Então, você tinha um produto que, pelo produto, ele se vendia. E aí a gente começou a ver uma comoditização, né? Hoje a gente tem produtos de white label em todos os segmentos. Você tem banco white label, né? O cara contrata lá um BaaS, né? Um banco as a service, coloca a logomarca dele e ele passa a ter um banco. Então, uma rede de varejos que tem lá 100 lojas, ele passa a ter o banco dele. Que não é bem dele, mas, né? Enfim.
Mas a diferença é que ele tem todo o relacionamento com o cliente. Tá? Aí depois você teve o trabalho do marketing, que foi aí criando necessidades ao longo da década de 50, 60, 70. E aí você tinha o diferencial do marketing. A marca importava muito. Hoje, eu entendo que a gente já chegou num lugar em que tem vamos assim, uma padronização de produto, como você falou. Cara, eu chego na farmácia, eu tenho 3, 4 opções. Vou comprar o remédio da marca A, B ou C. Cara, até pode ser, né? Mas é uma parte da variável, uma pequena. Não, Antigamente era a parte, né? E aí a gente entra num outro lugar, e foi excelente que você trouxe, quer dizer, independente da origem do vendedor, do tamanho das companhias, estamos falando de grandes companhias, seja a Souvenir com Basso, a Sherwin-Williams, o vendedor, aquele cara que visita aquela loja, tem muita importância no resultado. E é nesse lugar que eu tenho, né, esse livro que a gente lançou agora, Academia de Vendas, traz sobre isso, sobre quanto um vendedor gera de venda no processo de vendas. E ainda eu vejo muitas empresas olhando assim, cara, a gente investe bilhões em produto e o produto fica maravilhoso, mas na hora H, bicho, é o balconista que vai decidir se você vai vender aquele produto ou não. A sorte e o sucesso está ali, né? Por isso que eu falo, assim, e o relacionamento, né? A gente depois vai entrar aqui para falar de IA, né? É o relacionamento. Né? É a força humana dele ali, né? É um humano falando com outro humano. E para ele falar com outro humano, ele precisa conhecer esse humano, ele precisa gostar de gente, né? Então, muitas vezes eu já encorajei pessoas que, como eu, não imaginava que poderia vender. Né? Eu não tenho aptidão, eu não sei falar, eu sou introvertido, né? Eu falo que talvez aí tenha ouro aí que a gente precisa explorar um pouco, porque você precisa, porque você vai ter que interagir com a outra pessoa. Você sabe conversar? Sei. Então já tá bom, né? Eu tenho até uma história engraçada, depois se tiver tempo a gente conta que quando eu fui fazer entrevista para ser vendedor, eu tomei não quero, né? E essa história é bem engraçada, mas depois a gente conta. Se você tiver uma janelinha aí, Boa. Você me pergunta. Mas é o vendedor, é o papel dele. Por isso que a venda, né, entre humanos, né, a loja tem uma importância muito grande, Marcelo. A gente vai na NRF em Nova York e todas as vezes vem o tema da importância da loja, a importância da loja física, né? Todo mundo fala, o e-commerce, super bem. E-commerce, você compra na comodidade da sua casa, tal. Só que tem coisa que, por mais que você saiba ou que você pesquisou, você vai ter que ir lá ver. Por exemplo, a cor que está aqui no fundo, né? Eu quero ver ela lá ao vivo. Pela tela, talvez, eu não sei qual é a visão de quem está assistindo a gente, né? Trocou aqui as luzes e tal, mas quando eu cheguei, falei, troca porque é verde. Brincadeira. Mas é isso, né? As pessoas, elas precisam ter, na minha opinião, motivo para ir no ponto de venda. E o motivo para ir no ponto de venda está em quê? Está no vendedor. Sim. E quem faz esse vendedor ser o protagonista lá com o consumidor final, eu falo que é o papel da indústria. A indústria tem investido bastante nisso para fazer esse cara ter essa segurança e de falar que o produto dele, apesar de na lata parecer tudo igual, né, tem diferenciais. Eu sempre falo que é o valor além da lata. Se o vendedor pega esse gancho, no nosso caso em tinta, né? E aí falando de medicamento, falando de qualquer outro produto, né? Qual é o valor além do que você está trazendo, né? E falando aí de fazer um merchan para a CIMED, né? Aquela que as meninas usam, Carmed. Então, Carmed, né? Então, qual é o valor do Carmed? Deve ter outros Carmed, né? Mas ali tem o Sabor Fine, tem não sei o que e tal. Esse é um valor diferenciado, né? Tanto que nem é o vendedor que vende, é o caixa ali que você pega. Mas é o papel humano. Para mim, isso... E, Regis, olhando, né, você já treinou milhares de pessoas aí, né? Foram 2.000 treinamentos, imagina quanto é de gente, né? Foi 2.000 treinamentos? Foram 2.300 pessoas o ano passado. Boa. E a hora que eu acordei, eu falei, nossa, foi tudo isso, né? Isso que você falou diretamente. Foi o que eu falei diretamente. Mas você
você gerenciou a equipe que fez outros treinamentos que você não estava. Sim, sim. Mas isso foi eu mesmo falando. Sim. Foi para 2.300 pessoas no ano passado, em mais de 27 encontros que eu tive com parceiros e o muito que doido. diferencia? Vamos falar dos dois caras aqui. Então, eu tenho o vendedor de sell-in, é o cara que está na indústria. Vamos chamar isso, Chamar de sell-in. O cara da indústria que vai lá vender para os parceiros, para os revendedores, para as lojas, enfim, para o varejo, e o cara do balcão. Se pudesse citar duas características do cara do sell-in, que são, assim, olhando para os caras que você mais viu performar, fala, meu, em comum esses caras têm essas duas. E depois para o cara do balcão, quais são as duas características do cara de sell-in e do cara de sell-out? Primeiro, eu falo que da indústria para a loja, vamos falar assim, falando de tinta especificamente, uma das características mais importantes é curiosidade. Tá. Né? É se interessar pelo o negócio do cliente, né? É chegar lá e se posicionar do mesmo lado da mesa, né? Eu sempre gostei disso, eu nunca gostei de sentar frente a frente. E é interessante isso porque eu lá atrás fazia isso de forma meio empírica, Marcelo. Eu tentava sentar do lado, tentava sentar mais perto. Tipo, olhar fisicamente do mesmo jeito que ele olha, né? Para a gente poder ter essa conversa. Então eu falo assim, ó, essa curiosidade e essa disponibilidade de falar, cara, vamos chegar em algum lugar aqui juntos. Porque muitas vezes, né, o lojista, ele não tem o tempo, ele tem várias outras funções ali dentro da loja, é caixa, é compra, é entrega, é não sei o quê. E às vezes tem oportunidades que ele acaba perdendo. Então, o nosso vendedor que faz o sell-in para a loja, a gente capacitou muitas vezes e muitos anos, a gente não deixa de fazer isso, que ele também é o responsável pelo sell-out de alguma maneira, né? Aplicando campanhas, treinando o vendedor e tal, para fazer essa venda. Então, curiosidade é uma. Curiosidade e é a segunda? Para mim, é a disponibilidade de aprender. Tá. Né? Eu paro para fazer um comparativo com o Regis lá de 1995, vendedor da Zona Leste de São Paulo. Qual era a minha visão? Era o seguinte, eu chegava lá e visitava os clientes. E tem um fato curioso que teve um dos clientes que eu visitei, né? E tinha um cara do meu lado também bem vestido, tal, na ocasião, lá em Guaianazes. E aí eu cheguei pro rapaz do balcão e falei assim, pô, quem é responsável por compras, né? Ele falou, você é de onde? Eu falei, eu sou da Suvinil. Suvinil? Aí ele falou, eu falei, tá. Aí ele vira lá pro dono e fala, pô, tá acontecendo alguma coisa estranha, né? Porque eu nunca vi ninguém da Suvinil me visitar. Né? Eu falo que é a disponibilidade de estar lá, que é você ter rotina, de que é você ter a vontade de fazer aquilo crescer. Né? E eu falo que, modéstia à parte, eu tinha uma rotina, independentemente se eu tinha ou não pedido, mas se eu me programei a passar a cada 15 dias no cliente, eu fazia isso, e isso foi moldando, né? Mas naquela ocasião era muito mais o seguinte, transacional. Olhando para o Regis do futuro, né? Passando ali, depois de tudo que a gente conheceu, foi... Pô, isso é legal, mas o que fazer com isso? Né? Como eu posso usar toda essa questão ao meu favor? Então, eu falo que a curiosidade, o estar aberto para poder aprender e saber o que fazer com esses dados. E para o vendedor, né, não sei se eu te respondi, né, do balcão, uma das características mais importantes, né, é ele estar seguro. Né? Eu vejo muito vendedor hoje trazendo que a maior parte das vendas dele acontece por WhatsApp. Né? E ali você não sabe em que cadência o cliente está do outro lado. Né? Quantas conversas aí você deve ter aberta no seu celular agora, né? E o cara da loja lá acreditando nisso. Então, o que eu falo de uma das características dele é a coragem. Tá. A coragem de poder acertar e poder errar. Mas ele precisa, talvez, ter uma relação de mais proximidade, não de tanta distância. Eu acho que o WhatsApp dá essa distanciada. Não sou contra, né? E a segunda é conhecer o ser humano, né? Porque
eu falo que um dos maiores ganhos que eu tive, né? E eu falei um pouco para você sobre inteligência emocional, né? A gente, na pandemia, passou por uma grande imersão, né? Se autoconhecendo e conhecendo como as pessoas reagem. Porque o vendedor, muitas vezes, Marcelo, ele é impaciente, porque ele tem um número, e ele acha que tem que meter coisa na cabeça do cliente e tal, para o cliente fechar logo e ele partir para a próxima. Não. Para mim, ele tem que conhecer o cara, saber em que momento da compra ele está, para poder, sim, dar o passo certo. Porque, senão, às vezes, ele está com a venda feita e ele perde a venda. Né? Então, para mim, é conhecer o ser humano e ter a coragem, né, de aproximar esse cara dele, não deixar ele distante. Sim. Né? O conhecimento de produto é importante? É importante, né? Eu acho que você precisa saber. É o básico, né? É o básico, só que isso dá para você treinar toda hora, né? Você entra no site da Souvenir, no site da Sherwin-Williams, você entra lá, você sabe qual é a diluição de um produto, quanto ele rende e tal, quanto ciclo de lavabilidade tem, se é importante, se tem criança... Às vezes ele não sabe nem para que é, né? Ele não pergunta nem para o que é, se é para dentro ou para fora, né? Ele não é curioso. Né? Então, são várias as características. Boa. E aí, pensando nisso, assim, né, e trazendo um pouco para essa questão do treinamento, eu penso que todo vendedor de varejo, quer dizer, todo vendedor, mas o de varejo especificamente, deveria ter programação neurolinguística, que é algo, né, que você fala me chamou a atenção, que você falou de conhecer o ser humano. Porque, no fundo, se você conseguir decodificar o cara, é quase mágica, né? Se você acaba aumentando o seu poder de influência muito, muito, né? Então, assim, a gente vê que o cara precisa ter um certo desenvolvimento. Né? Pelo que eu pesquisei, não temos nenhuma faculdade de vendas no mundo. Não. Então, né, temos esse gap. Ou seja, cara, o diferencial não é mais o produto, ou cada vez menos é o produto. O diferencial do marketing também já chegou, né? Talvez ali, né, a gente vê no caso da CIMED, talvez ali o Toguro fazendo uma coisa diferente, mas ainda assim tem muito mais a ver com visibilidade do que com o ganho da marca. Mas pode ser um ganho de marca também. Mas eu tenho um espaço que é onde eu tenho um vendedor. Né? Quando eu chego numa loja, eu tenho um vendedor treinado, o cara me vende 3 vezes o ticket médio. Quando eu vou na loja, o vendedor não é treinado, vende metade. Como é que você vê a atenção, né, tanto da indústria quanto dos empresários, nesse caso o varejo de tintas, permitindo esse olhar de treinar? Como é que é a relação da percepção? E eu só vou sustentar aqui minha pergunta, porque a gente ouve muito a questão do ROI, né? E aí você tem assim, cara, citando um pouco esse livro aqui, acho que a gente teve um passo ousado, que foi conseguir tirar dos gerentes da organização 2 horas por semana. Que foi quase uma loucura. Quando eu conto o caso, e por isso que eu fiz questão de escrever o livro, porque eu falei, cara, se eu contar, alguém não vai acreditar, né? Como é que você vê, então, a percepção da indústria olhando para essa pessoa que precisa se desenvolver e do empresário de varejo falando, cara, eu vou tirar meu cara um dia do balcão? Não, Marcelo, essa é uma janela bem grande, né? Eu falo que Matrix ainda só no cinema, né? Mas eu queria também poder receber um chip e estar programado para conhecer as pessoas e tal. O problema é que vendedor, né? Você falou que não tem, eu falo que isso é uma situação e ainda bem que tem entusiastas. Você é uma empresa disso. Eu falo que quando eu vou fazer apresentações, eu não falo que eu sou gerente sênior de excelência em vendas. Eu falo que eu sou estagiário em vendas, né? E a gente muitas vezes, né, percebe que os profissionais de vendas acham que são heróis, que não precisam treinar, né? E porque a gente carrega, na minha teoria, a gente carrega uma ideia de treinamento, de coisa chata. Às vezes é sim, né? Por exemplo, em Souvenir, a gente na academia, nos conteúdos que nós compramos, por exemplo, para colocar dentro da nossa plataforma, a gente saiu de um engajamento, por exemplo, de 18% para 75%, 80% da equipe, da força de vendas, usando o aplicativo. Ou seja, a gente começou a desmistificar que treinamento era aquela coisa chata de 8 horas, falando e tal. A gente falou, pô, peraí, vamos começar a fracionar isso, né? E tem gente que até nisso não quer, porque eu já sei, né? Então,
Alvin Toffler, né? Eu uso essa frase, mas eu sei que é esse, talvez o nome dele lá. Ele fala que o analfabeto do século XXI não é o que não sabe ler e escrever. É o que não sabe desaprender para reaprender, né? E o vendedor tem muito disso. Eu sei, não preciso e tal. Ele não quer. Às vezes a gente tem treinamentos, a gente tem convenções, a gente vê parceiros investindo em convenções de venda e tem gente que simplesmente não vai, né? Porque é um dia de feriado, é difícil deixar a loja, é difícil fechar a loja, mas senão você não acompanha, né? Então, né? Talvez respondendo aí depois dessa volta, como? Né? É você estar aberto, é você entender que se você não se preparar, vai ter alguém mais preparado que você. E aí é que eu falo que entra a IA. A IA entra para isso. E muitos empresários, Marcelo, assim, a gente vê, e de todos os segmentos, né? É difícil deixar a loja porque se eu coloco o cara para treinar, eu posso perder faturamento. Eu sempre falo isso. Talvez você não treinar ele, você está perdendo muito faturamento, porque o cara que não conhece o outro, eu sempre uso um termo, né? Que ele está deixando dinheiro na mesa. Sim. Ele está tentando se livrar, porque ele está numa retórica, né, de sei lá quanto tempo, e tem uma galera nova vindo que não sabe lidar, ansioso e tal. Se ele não treinar, se ele não entender passos de vendas, por exemplo, se ele não entender técnicas de vendas, se ele não entender em que momento a pessoa está da venda, e eu falo, você falou assim, na outra pergunta, né, não vou voltar nela, não. Ele não escuta, né? E quando ele não escuta, ele não está aberto. E o empresário fala, não, eu não vou, às vezes eu não vou fazer esse investimento, porque ele vai para uma outra... Vou mudar a fachada. Ele vai para uma outra loja, e aí eu capacitei, perdi dinheiro. Cara, deixa eu falar uma coisa, você. Então, vamos olhar como é que está sendo o nosso processo de retenção das pessoas. Mas deixar de treinar não é uma escolha sua, né? Você trouxe uma leitura interessante, desculpa te cortar. Não. Que é o fato justamente, cara, se eu treinar ele sair, o Ford falava isso, né? Se eu treinar ele sair é ruim, mas se eu não treinar ele ficar, né? Se eu tenho um cara ruim. Mas aí, isso é só um sintoma de que você, né, trouxe a questão da retenção. Quer dizer, cara, então eu não treino meu funcionário porque ele vai sair. Fala, cara, então você tem dois problemas. Um, que ele não quer ficar, e o outro, que você não quer treinar. E aí, qual é o resultado dessa equação, cara? Vender menos. Vender menos, às vezes você nem vende menos. E é uma situação muito doida, né? Porque a gente vê em várias situações a precificação, né? Sempre precifico com o cara que está perto de mim ali e você não sabe a base de custo, você não sabe como é que é a estrutura dele, né? Eu sempre falo, para quando eu tenho a oportunidade de falar com empresários, você já visitou a loja do cara lá? Você já deu uma olhada, né? O professor Marins falava isso lá atrás, né? Sim. Você não vai lá nem tomar o café dele, você não vai roubar cliente dele, né? Precisa, né? Você precisa entender essa dinâmica, porque você não capacitar essa pessoa e às vezes fica dependente do que a indústria vai trazer, né? E essa também é um ponto de melhoria que a gente coloca sempre para discussão, não é treinar exclusivamente o que o produto faz. É como você pode vender melhor. Porque senão a briga sempre vai ser o seguinte, o mais barato. Sim. Né? E essa briga tem hora para acabar. Né? E esse cara ele precisa ser treinado para poder agregar valor, né? Outro dia eu estava numa dessas apresentações, mas num grupo menor, e eu abri para pergunta. Mas como é que você me fala o produto que eu estou vendendo aqui, o concorrente tem igual e ele vende mais barato? Aí eu, assim, primeiro vamos lá. Você leu já a política de entrega sua? Né? E aí eu estudei antes de ir, claro. Né? E aí eu olhei e falei, cara, né, eu tenho que ter alguém para receber, se eu morar em prédio, você não sobe com o produto e tal. E eu lembrei de quando eu estava reformando a minha casa, por exemplo, né, que eu fui comprar uma geladeira e eu fui nessa com o vendedor, né? Até tentei contratar ele, eu não vou falar de que loja é e tal, mas eu tentei contratar esse cara, porque eu falei, cara, é gênio.
Ele me matou. Eu falei assim, ó, arrumei a geladeira na outra loja mais barato. Sabe o que ele falou assim pra mim? Eu acredito. Mas ele lá falou pra você que vai entregar ela no seu apartamento porque você mora no 8º andar. Ó, olha o cara, olha o nível do cara. Mandou bem. Aí eu falei, não. Ele falou assim, pois é, a sua geladeira que você está comprando aqui, que lá está mais barata, eu sei que ela não vai entrar no seu elevador. Eu vou mandar uma equipe que vai ter que tirá-la da caixa, tirar as portas, subir. Eu faço esse preço entregando lá. Eu nem voltei lá para negociar, eu falei, tá fechado. Lógico. Acabou. Passou a técnica, eu passei por esse problema recentemente. O cara fez a entrega e entregou lá na garagem. Aí como é que sobe? É isso, mas aí você fica com pepino de resolver. Se o vendedor fosse esperto... aí eu falei assim, ó, ele agregou. Sim. Ele agregou porque ele foi treinado, alguém falou para ele isso, porque, cara, ou alguém contou essa história para ele falou, cara, isso é uma oportunidade, e de verdade, né, no seguro, na entrega, tava lá o preço, eu tenho certeza disso, né, mas no final ele não... O que ele fez foi economizar tempo, porque daí eu ia ter que voltar lá para negociar, matou, comprei outras coisas com ele, né, hoje ele não está mais lá, tanto que eu acompanho ele está vendendo móvel, por exemplo, planejado. Tá. Né? É um negócio muito doido. Então, você fala assim, capacitar faz o cara colocar valor. Nessa loja em específico, só voltando, né? Falei para ele, cara, você tem que olhar a sua política de entrega, né? A sua política de entrega, ela é melhor que a política de entrega do seu concorrente, né? Então, essas são as diferenças. Mas, muitas vezes, ele nem lê. Ele nem sabe. O que ele faz é dar mais % de desconto, né? Então, os vendedores, eles não entendem uma oferta, né? Ele entende, né, que tem a característica do produto e fica só aqui. Só. Ele não conta a história da vantagem que tem sobre o concorrente, qual o benefício para ele, por que ele deve comprar agora. Então, a oferta dele é o produto e preço. E aí, às vezes, não vai ter diferencial mesmo. Pois é. Né, o Souvenir tem um produto chamado Sempre Limpo, né? E ele absorve 90% da iluminação natural na parede. Então, ele é um baita fosco, né? E ele tem uma capacidade de lavabilidade ou de sujeira muito grande. Às vezes, né, o cara nem pergunta, né? E aí é treinado, né? Ele vai só, não, olha, lava assim... Às vezes o cara não tem nem cachorro, ele não tem criança, ele não tem gente na casa dele circulando, e, cara, talvez não é o produto que ele queira. Tem um outro produto, às vezes, que é, né, mas ele não. Ele já, na minha opinião, né, alguns vendedores, eles espelham, né, pré-julgam e não, ele não vai ter dinheiro para comprar esse produto, já vou colocar ele nessa, porque no fim do dia é o preço que vai fazer a diferença. Ele não se atualiza, Marcelo. No fim do dia é isso, porque a tinta evoluiu muito, né? No caso específico de tinta, uma evolução danada. Você falou de geladeira, a gente teve um trabalho que a gente fez para uma rede varejista do Nordeste, e que ele, assim, o melhor vendedor, o cara, primeiro, ele conhecia todos os produtos. Então, ele na casa dele mesmo ficava assistindo o YouTube com o review das marcas. Já ganhava na frente, né? E aí ele aprendeu, com o longo do tempo, que ele sempre vendia geladeira, mas às vezes a geladeira não tinha estoque. E aí o que ele começou a fazer? Ele chegava na loja um pouquinho mais cedo e olhava o estoque. Onde tinha, né? O que tinha. Então, se a geladeira A hoje é que tinha estoque, essa era a melhor. Se a geladeira B era melhor. E ele não mentia, a gente foi testando assim, mas ele não mentia os diferenciais. Ele simplesmente ancorava o diferencial daquela marca hoje e o diferencial da outra amanhã. Né? Então é muito a característica do cara impactar. Ô Marcelo, assim, tem uma curiosidade Sim. só rapidinho. Eu reformei o apartamento agora, recente e tal, e vamos trocar a televisão. Eu gosto de tecnologia, eu sou um cara que gosto. Mas eu não entendo de televisão. Fui numa grande loja comprar. Eu estava desistindo da venda. Departamento de vendas, estava trabalhando. A Rejane fica doida, minha esposa, ela fica doida comigo, porque ela fala assim, não, você precisa ter mais paciência. Eu falei, mas minha filha, eu estou há 15 minutos dentro da loja, ninguém me abordou, nem para falar assim, ó... Só um minuto, já... Precisa de alguma coisa, tal. Eu estava indo embora. Eis que vem uma pessoa lá, uma menina me atender. Olha, tal, eu vi que o senhor estava aí, pô, obrigado. O que você quer? Eu preciso de uma televisão. Ah, olha, tal. Falei, mas moça, eu não sei qual é a televisão. Eu não sei se ela fala inglês, português.
Assim, mas você precisa de uma televisão para quê? Assistir. Então começa a ter aquelas abordagens doidas que você fala, cara, é melhor eu comprar na internet. Mas não, a menina fez toda a diferença depois. Né? Então, eu falo que a gente que é vendedor, né? Eu sempre falo, o cara não vai fazer o meu dinheiro pular pro bolso dele de forma fácil. Eu vou dar um calor no cara, vamos ver como é que é. Mas é generalizado, né? Então, você falou assim, janelas, né, de oportunidade. Essa é muito boa, Marcelo, se você me permite, claro. Eu também digo isso. Eu falo para o cara que está lá no balcão da loja, na mesa da loja, esperando o consumidor entrar, né? Às vezes, cara, é legal ficar no Instagram, né? Mas é mais legal você entrar no site da Souvenir, no site da Sherwin Williams e olhar novidade, olhar a cor do ano, olhar... Cara, você já vai treinando ali, ou entrar no podcast da aceleração de vendas, ou fazer qualquer coisa para você aprender 10 minutos. Alguma coisa você vai aprender. Nem isso ele quer. Né? Nem isso ele quer. Eu acho que ainda tem uma vergonha de ser vendedor, ou não ver como profissão. E que a gente vê profissionais vendendo muito, né? Ganhando muito dinheiro por serem vendedores, né? Acho que, de novo, é um lugar em que o diferencial não está mais no produto, não está no marketing, está no vendedor. Quem se entender como vendedor, né? Eu estou fazendo um trabalho num escritório de advocacia, e aí a missão lá é a gente fazer os sócios venderem mais. E aí o primeiro lugar que eu vou visitar é assim, como é que esse cara vê vendas? E aí tem de tudo, bicho. Um dos caras lá levantou, bateu na mesa, eu não sou vendedor e não vou ser nunca. E só tem uma palavra no Brasil que é trocar o dinheiro de um bolso para o outro. Você usou essa expressão, né? Meu dinheiro não vai pular para o bolso do outro. Que é vender. E aí, quando você vai buscar, e eu tenho dedicado agora a estudar sobre crenças, assim, que eu tenho visto que é um lugar bem um potencial interessante, assim, né? Então já foi inteligência eu tenho uns negócios de crenças limitantes, tá? Depois eu te quero mando. Que você fala. Eu te mando, legal. Não, eu te mando. Legal. E aí, o que acontece, cara? O cara, em algum momento, ele entendeu que ser vendedor é algo ruim e ele não aceita aquilo para a vida dele. E aquilo limita o cara porque fala, bicho, você não tem uma profissão, especialmente o cara que é advogado, que assim, basicamente, o próprio advogado tem que se vender, né? Ele não tem um departamento de vendas que faz o trabalho dele e ele só faz o trabalho dele de especialista, né? De alguma maneira, ele tem que se vender. E aí, a gente vê o quanto ainda tem dessa questão de não ser vendedor e tal. Você fala, cara, tem um potencial gigante, porque o mundo está precisando e a gente ainda tem uma crença tão limitante que não permite o cara sair desse lugar, né? Marcelo, assim, eu tenho uma história, né? Não vou contar a história triste, mas, assim, eu sou filho de pai e mãe analfabetos funcionais. Tá. Meu pai era pintor de carro. Minha mãe lavava roupa para fora, né? E eu vi o Edu Lira falando numa palestra, né, da Gerando Falcões, falando numa palestra de que a mãe dele, né, escaneava, né, a cabeça dele todos os dias para falar que lá onde eles moravam não era a realidade deles, né? De que aquilo era uma condição que ele estava, mas aquilo levava ele poderia ir para outro patamar, né? E é dessas crenças limitantes. Eu disse que na época que eu era pequeno, eu não tinha, né, computador, não passava um antivírus na cabeça, né? Mas a minha mãe sempre fez nós todos acreditarmos, né, de que a gente podia ir muito mais longe. Né? E de verdade, eu fiz a faculdade que deu, paga à noite, né, para depois poder estudar um pouco mais. Mas não era só eu receber, eu tinha que querer, eu tinha que movimentar. O que acontece muitas vezes nas crenças limitantes a pessoa não quer movimentar, ela não quer ir para frente. E por quê? Aí são várias coisas que talvez ela carrega, né, de história dentro e tal. Eu podia ter uma história totalmente diferente, né? Mas não, cara, assim, esses dias até estava eu e minha mãe só naqueles momentos, né, dela, de aproveitar e tal. E eu falei para ela, eu sou muito grato por ela e obviamente pelo meu pai, que não está mais com a gente, mas de ter trazido isso para nós todos. Eu tenho mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, que eu sou o mais novo, mas que foi sempre encorajado, foi sempre lançado que você pode ir além, né? E eu falo que em vendas isso
é muito forte, né? Lá atrás eu via vendedores falando, não, já bati a meta, vou guardar esses pedidos para o mês que vem. Meu amigo, mês que vem pode nem chegar, como diria a Pitty, né? Então, assim, cara, é agora, faz agora, né? Não adia, né? E entra, né? Sobre a questão das crenças limitantes, né? Tudo aquilo que a gente prorroga, né? A gente vai prorrogando as coisas, né? Isso é natural do ser humano, né, Marcelo? E quando você estuda inteligência artificial, inteligência emocional, né? A gente sabe que o cérebro tem um poder muito grande em nós, né? Ele faz de tudo para economizar energia. Ele sabota a gente, cara. Né? Ele fala, não, deixa para lá, tal. Por quê? Porque você vai ter que se movimentar. E se você se movimentar, você gasta mais energia. E ele fala, vai faltar para mim. Né? E não é isso. Né? A gente tem que ter disciplina, tem que ter foco e tem que querer para fazer o protagonismo. Você trouxe uma coisa legal aí. Seu pai era pintor de carro? Meu pai era pintor de carro. O quanto isso influencia na decisão de você trabalhar na Souvenir? Nossa, assim, você sabe que eu me toquei, não foi agora, semana passada tal, mas eu me toquei disso muito tempo depois. Né? Eu até estou... dentro dessas apresentações, né? Eu quero fazer uma retrospectiva, né, curtinha para me apresentar, porque eu já me apresento nos dias de hoje, né? Então, quem for ver eu me apresentar, né, vai ver que eu estou um pouco mais leve, né? Eu perdi alguns quilos, mas eu quero trazer isso. E minha mãe tem algumas fotos legais, assim, da infância, né? E aí eu olhando algumas fotos, eu falei, cara, eu nunca tinha parado para pensar que meu pai trabalhava com tinta, né? Tinta automotiva, e que a minha casa sempre foi pintada com souvenir. Olha que doido, né? Por mais condições que a gente passava assim, perrengue e tal, mas usava souvenir e tal, não sei o quê. E eu falei, olha que conexão doida, né? A minha vida, ela vem profissional direcionada para tinta, né? Então, é muito doido. E você tem lembrança de no ambiente de trabalho dele? Ver pintando e tal? Não, eu tenho lembrança porque quando eu nasci, né? E aí, até eu ter consciência, o meu pai trabalhou só mais um pouco em indústrias e a história do meu pai é muito doida, mas ele trabalhou nas montadoras, né, do Grande ABC. Eu sou do ABC, nasci no ABC, né, nasci em Santo André, mas ele trabalhou nelas e quando eu me dei a consciência, meu pai já trabalhava em oficina, porque ele já tinha experimentado todas as montadoras, um cara que não teve uma base, talvez emocional, muito preparada e sobrava emprego, então ele ia fazendo as coisas dele, mas né, meu pai teve uma oficina numa temporada que reparava carros, né, de pintura. E lembro, sim. E essa foto que eu falo que eu tenho, né, foi na minha casa, onde ele também fazia alguns reparos, né? E esse carro é emblemático, porque eu tenho a cena na minha cabeça desse dia. Ele estava pintando um carro de um amigo dele, um Corcel azul, né? E era uma tinta... a gente não usa mais esse tipo de tinta. Ele terminou de pintar, ele estava azul, ele parecia um Blue Man de azul, né? Então eu tenho essa cena bem grande. Mas não influenciou. Meu pai tinha um sonho de que eu fosse para a indústria também. Meu pai tinha um sonho de que eu fizesse Senai, torneiro mecânico e tal, mas graças a Deus o plano dele não deu certo, né? Deu certo em partes. Deu certo em partes. Deu certo em partes, porque eu falo, como é que seria eu numa linha de produção? Não sei. Eu não sei, né? É muito doido, né? Eu falo que o plano dele não deu certo, porque o plano da minha mãe era outro. Tá. O plano da minha mãe era eu trabalhar no escritório. Tá. Esse era o plano dela. Entendi. Né? Então, na cabeça dela, ela... E assim, Marcelo, assim, só abrindo uma outra janela, claro, né? Fica à vontade. Eu falei dela e por muitas vezes, né? E aí falando de valores, o que precisa ter e tal, eu falo que o vendedor precisa ter resiliência. Né? E ela vinha moldando essa resiliência do jeito dela em mim e eu não sabia.
Porque eu confesso, né, que quando eu comecei lá na base como office boy, teve uma temporada que eu falei, vou desistir. Eu vou desistir. Porque eu me sentia fazendo um trabalho extremamente humilhante, né, que era entregar a correspondência. Mas hoje, né, eu vejo que aquilo me condicionou para uma coisa muito importante. Relacionamento. Porque eu entregava as correspondências para as pessoas e eu conhecia as pessoas. E ela insistia, ela falava, insista mais um pouco. Eu vejo algo muito grande para você, assim, ó, você vai ter um futuro numa empresa grande dessa, tal. Então, ela vendia para mim, né? Até minha esposa brinca e fala assim, ela não via nada. Ela tinha medo de você realmente não ir e desandar, né? Eu falo, não tem problema, mas ela me incentivava, né? E ela criava essa resiliência, porque a gente sempre quer desistir, né? A gente sempre quer abandonar, a gente não vai até o fim, a gente quer protelar as coisas que a gente quer. É o que você falou do cérebro, né? É Quer isso, economizar energia. né? É isso, né? Mas ela foi uma das grandes culpadas para eu estar no mundo administrativo e não no mundo de fábrica. De operações. De operações, é isso aí. Regis, me fala, você foi para a NRF, me fala um pouquinho do que você viu lá de inovação, se o varejo vai acabar, e aí emenda com inteligência artificial aí. Como é que... Tinha muita inteligência artificial lá na NRF? Se puder explicar o que é NRF para quem está assistindo? Bom, NRF, esse ano a gente não foi em janeiro, né? A gente tinha feito uma opção, né? E lá a gente tem, e dentro da área de excelência em vendas, a gente tem produtos de relacionamento. Esse é um dos produtos, né? A gente chama de missão do conhecimento. E a NRF vai ser, né, o próximo destino nosso, mas eu fui em 2025, né, na NRF, tive a oportunidade de ir, a minha terceira NRF, tomara que eu consiga ir na quarta NRF, porque sempre é um grande aprendizado. A NRF é National Retail Federation, que é a maior feira de varejo do mundo, ela tem mais de 100 anos, acontece na mesma semana em Nova York, em janeiro, na semana ali de 13 a 17 e tal. E é uma feira que ela congrega duas coisas ao mesmo tempo. Uma feira que tem lá tecnologias voltadas ao varejo e palestras, né? Então, o Renato Rocha, que é o meu diretor, ele fala... Às vezes a gente vê algumas coisas, né? Fala, não vai ser aplicado. Pode ser que... E é fato, né? Que o que a gente vê lá, nem tudo vai ser aplicado. Mas pode ter certeza, do que a gente vê no varejo, passou por lá. Sim. Né? Então, lá a gente vê muitas tendências, muitas coisas, né? Na edição de 25, por exemplo, diferentemente das outras que eu tinha visitado, uma das coisas que eles trouxeram foi o elemento humano. Né? Foi, por exemplo, a IA, né? Muito voltada a dados para conhecer o outro humano. Né? Eu falo que muitos dos nossos parceiros, às vezes, estão sentados numa mina de diamante, gastando dinheiro para trazer lead para dentro do negócio, sendo que era só ele reativar... Converter quem está lá. Quem já está lá, né? Para ele poder... Aumentar o ticket médio. Ter isso. Então, o varejo não vai deixar de existir. Em linhas gerais, né? Na edição desse ano, eu não fui, mas na de que eu fui e se repete um pouco, né? O varejo precisa ter repertório para me tirar de casa e ir até o seu ponto de venda. Boa. Essa é a temática. Porque... Ou seja, se eu tiver mais informação sentado no meu sofá do que na loja, para que eu vou lá? Pois é. E aí eu falo para você já foi na Magalu aqui do Conjunto Nacional? Sim. Uma experiência. É uma experiência. Só que é uma experiência totalmente diferente de qualquer outra loja. Cara, eu só não comprei um tablet. Eu ia comprar, eu só não comprei porque o vendedor não conseguiu fazer o... Não, na verdade, ele me deu muita informação. Eu ia fechar, mas ele me abriu uma janela de dúvida se eu deveria fechar mesmo. Falei, eu preciso sair para pensar. Ele não me deu tempo para pensar. Mas eles são muito bem treinados, muito bem orientados. E eu experimentei o de tecnologia e eu estava com a Rejane, minha filha, passeando na Paulista e fui na parte de perfumes. Lá ali eu tive uma outra aula. Eu falei, cara,
ela me faz vir aqui, me faz voltar. E tem Ou seja, uma loja que você entende que faz diferença a loja. Tô falando dela aqui porque marcou a experiência. E é difícil, né? Você ter esses elementos que te tiram de casa para ir num lugar, porque você vai lá para aprender. Apple, né? Então, a gente teve agora também em Nova York, né? E, obviamente, a gente vai em Nova York, pode ir 1000 vezes, nós vamos 1000 vezes na loja da Apple, 1000 vezes a loja está cheia, lotada. Você não tem novidade, é equipamento, é o iPhone, é o Apple Watch, é o que tem lá, o iPad. Pode comprar por qualquer e-commerce, né? Não. Eles lá, o vendedor, ele é treinado para explicar para você tudo aquilo que faz e se aquilo faz sentido para você, né? Obviamente, se aquilo faz sentido. E eu tenho uma experiência que eu comprei uma caneta para o meu iPad, comprei errada ela, né? Falei, putz, agora vai ser aquele tormento, né? Vou ter que voltar lá, tá, para trocar. Marcelo. Lá. Mas não deu 15 minutos. Pronto, toma aqui, acabou. Tô aqui, pagou, vai embora e tchau, e tá tudo certo. E eu recebi uma pesquisa de satisfação. Sim. Que foi perguntando, né, como é que era. E aí, dentro dessa linha também, né, eu falo, o NPS, né, ou a pesquisa de satisfação que as empresas, né, mandam, ela não pode ser algo que eu mando e depois eu não faço nada, porque isso corrige rotas, né? Uma das perguntas que veio para mim foi, a pessoa que te atendeu, ela te ofereceu algum outro produto? Né? Eu falo, não me ofereceu, porque eu fui só trocar. Sim. Ela poderia ter me oferecido um produto, mas na cabeça dela foi... Pô, você teve ontem aqui, você comprou isso, porque foi no dia seguinte. Eu vi, comprei e voltei lá. Se ela tivesse me oferecido... Alguma coisa pode ser que eu quase levei aquele Mac mais baratinho lá, o Mac de entrada deles, né? O Neo, acho que é. Se ela tivesse... Um pouquinho. Eu tinha decidido. É louco, ali. né? A gente que vive disso fica... eu tinha decidido, mas não... Sim. Agora falando, né? Mas assim, não, né? Mas essa é uma situação de que precisa ter motivos, né? Eles falam bastante lá na feira da NRF e sempre tem essa situação e você ouve muita gente falando, cara, preciso criar motivo para o cara vir na minha loja. Sim. Né? E um motivo para mim porque antes você tinha um que era bem, vamos dizer, era motivo suficiente, que era a disponibilidade. Isso. Mas hoje a Amazon entrega no mesmo dia. Tá. É mais rápido você pedir às vezes na Amazon do que separar a sua agenda e falar, quando eu vou ter tempo, vou na loja à noite. Não, você já mete lá no Mercado Livre, a Amazon no mesmo dia chega. Vou fazer um jabá só. Numa dessas missões do conhecimento, a gente foi, né, visitar o escritório da Amazon lá em Nova York. E eles trouxeram um case, né, que a entrega mais rápido foi em 50 minutos. Caraca, da compra até entrega. Da compra na casa do cliente, né? Se não foi menos, tá? Mas assim, eu falei, não é possível. Eu lembro que ele falou que foi uma creme dental. Tá. Né? Então... Ou seja, o cara acordou, pode pedir o creme dental, que ele vai escovar o dente. Você imagina que louco, né? Não, enquanto eu leio o jornal aqui, eu tô sem creme dental, preciso sair e tal, vou comprar aqui na... Talvez ele nem imaginava que ia chegar, né? Sim. Mas chegou, né? Eu falo, que motivo você está criando, né? O vendedor não pede indicação. Sim. Né? O vendedor às vezes nem anota o nome do cliente, né? Eu li um livro, agora não vou lembrar, mas eu uso sempre essa retórica também de que, cara, o cara pagaria pelo seu atendimento. E aí eu faço esse contraponto, porque a minha nora, né, um dia me ligou, falou, entupiu aqui o vaso, eu chamei, o cara quer cobrar R$250 para vir aqui ver. Né? E diz que não sabe se vai arrumar. Eu falei, mas você não tem o seguro para chamar? Sim. Não. Então você vai ter que pagar 250. Marcelo, R$250 para um encanador ir lá. Tá tudo certo. É o que ele cobra. Sim. Né? Eu fui no oftalmo nessa semana, né? Não atende convênio, a consulta R$400. Tem um desequilíbrio aí, né? Não tô falando que o cara não estudou, mas tem um desequilíbrio. Agora, eu como vendedor, ao invés de eu cobrar a consultoria que eu tô dando, eu tô dando desconto para ele. Sim. Né? Que credibilidade você está gerando. Sim, né? Sim. E aí você fez uma outra pergunta sobre a janela da IA. Isso. Né? Eu falo que
que a IA, né, tem muita gente que me pergunta, você acha que a IA vai substituir o vendedor? Eu acho que a IA vai substituir o vendedor que não usa IA. Né? E a IA, ela não é a caixa ali que você vai, né, o oráculo ali que você vai... É uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Não é mais uma, porque é uma puta ferramenta. E ela tem ajudado bastante e me ajudado bastante. Mas eu falo que ela me ajuda em competências técnicas, em hard skills, né? Em coisas que talvez eu demorasse para fazer, né? E eu tenho testado várias coisas, para você ter ideia, muitas coisas, mas as competências essenciais, as de ser humano, de um ser humano falando com o outro, ela, a princípio, eu acho... A não ser que você usar ela para isso. Difícil. Eu acho difícil ela saber o seu momento aqui, né? Lá na Amazon também a gente viu um software deles de atendimento telefônico, né? E o atendimento telefônico, eles conseguiam identificar pelo tom de voz se o cara estava bravo ou não, tal, para mandar ele para um outro departamento. Eu falo que para questões técnicas, né, para me ajudar a ser mais rápido, a identificar um cenário, beleza, mas como é que eu vou colocar aquelas peças? Tem que ter eu. Sim. Um dos grandes erros que eu vejo é muita gente que vai se alimentar de IA, por exemplo, ela traz as respostas, às vezes alucinadas, né? E tem gente que você vê que pegou o texto, fez o texto, colocou, e é IA puramente falando, e as coisas vão ficar meio que standard. Ou seja, se você não usar a IA com a inteligência, né, que você tem, com a capacidade de aprender que você tem, com a capacidade de desenvolver que você tem, né, só falando, não, ela resolve o problema para mim aqui, você vai ser igual aos outros. Né? Eu acho que é isso, né? Mas assim, eu sou um entusiasta, né? Eu fiz uma imersão em IA agora, né? E para aprender, eu tenho usado bastante IA, muito mais para imagem, para vídeos, né? Hoje mesmo eu estava falando com o Kleber, que você conhece, falando para ele, Kleber, né? Sabe aquele playbook que a gente fez? Né? A gente agora vai ter que revisitar o playbook. Só que eu falei para ele, Kleber, que tal a gente pegar todo aquele aprendizado do playbook que foi montado, né? Colocar agora a nova estratégia de go-to-marketing que a gente tem, só que ao invés de estar em PDF... Tá em vídeo. Vamos fazer em vídeo? Maravilhoso. Mas ao invés de você narrar ou eu narrar, vamos fazer um avatar? Sim. E legal para... Aí ele falou, pô, é isso, né? É isso, porque as pessoas não querem mais ler. E você sabe que mais interessante, se a gente não ficava forçando, Marcelo, principalmente os entrantes, eles não iam buscar o PDF. Com certeza. Pô, quanto tempo nós investimos para a construção do playbook, né? Então, eu acho que a IA traz muitas soluções, muitas coisas que vai facilitar bastante a nossa vida. Tema super rico para a gente falar. Para a gente, no pique da Pan, fechar aqui, em poucas palavras, Regis, para onde vai o futuro do treinamento de vendas? Curto e grosso. Eu acho que aqueles cursos de 8 horas, né, para mim, né, tem data para acabar. Eu acho que vai para questões interessantes, né, para lições cada vez mais impactantes ou pílulas, né? Eu acho que vai para isso. Vai ter um momento de academia, vai ter um momento de sentar na mesa mesmo, mas com tudo aquilo que a gente trouxe, né, aqui na mesa de discussão, de disponibilidade e tal, eu acho que o futuro disso vai ser cada vez mais na palma da mão, cada vez mais na escuta, cada vez mais naquilo que eu quero. Uma das coisas legais que a gente pode ter hoje, né, que já passou por toda a parte acadêmica, é estudar o que a gente gosta. Eu acho que o futuro do aprendizado está nisso e se a gente tivesse, né, essa questão de vir já com uma base e poder se mergulhar naquilo que a gente gosta, né? Acho que a gente seria muito mais feliz. E eu acho que tem que ter essa conexão, né? Se você está estudando algo que não te deixa feliz, muda, passa para outra, porque não é para isso. Boa.
Muito bom, Regis. Queria agradecer imensamente sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado você. Deixar meu livro aqui, ó, Academia de Vendas. Valeu. Eu vou dar o Só Vender também, mas depois você vê se não tem na sua mesa. Não, vou ver. Não tem, mas eu vou. Mas tá aqui, acho que pronto, acho, agora tem. acho que garfaram o meu, Garfaram tá? o seu. Boa. Obrigado, Marcelo. Fico muito honrado aqui e obrigado aí por essa oportunidade e mais 2 livros aqui que tá na minha coleção. E você sabe, eu comecei a ler agora, né, retórica. Tá. Né? Pô, um livro de mais de 2.000 anos aí, e eu fui inspirado pelo Retórica só para, né, falando que, como é que vai ser isso, né? Eu comecei muito em função, né, do que a gente está fazendo, né? Eu simplesmente falar o que realmente eu faço, né? Sem falar fake news. O que foi que a gente falou, por exemplo, de IA, né? De comportamento. Como é que eu faço isso? Vamos ver como é que vai ser essa minha jornada. Depois você volta aqui para contar pra gente como foi. Beleza. Obrigado, Boa. Marcelo. Valeu, Regis. Obrigado. Valeu, obrigado. Turma, queria agradecer você que ficou aqui até agora. Dizer para você, se gostou desse episódio, compartilhar com seus amigos, colegas e aqueles que querem saber mais sobre treinamentos, vendas e desenvolvimento, dá o joinha aqui, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até lá. Se tiver interesse em adquirir aqui os livros, O Produto é Bom, é Só Vender e Academia de Vendas, é só digitar Marcelo Charra na Amazon que você chega aí nos meus livros. Grande abraço, até mais, tchau, valeu!